Aleluia. Quantos acreditam que Jesus nessa noite pode tocar? Ele está aqui em espírito e em verdade. Não podemos ver Jesus, mas Ele está entre nós, representado pela pessoa bendita do Espírito Santo. O Senhor está aqui, irmãos, para fazer o que sempre fez, para ouvir todos os necessitados, para ouvir a sua oração, e para estender a sua mão e tocar e tirar toda dor, todo sofrimento. Deus é maravilhoso. Aleluia. Certa feita ele estava numa cruzada missionária pregando a uma grande multidão, e já fazia 3 dias que estava aquela multidão com ele, e ele olhou e viu que eram como ovelhas que não tinha pastor, e ele disse aos discípulos: eu tenho compaixão desta gente, eu não vou despedi-los vazio, porque vão cair pelo caminho. Perguntou aos discípulos: o que nós temos? Ele disse: mestre, nós não temos mais que 5 pães e 2 peixinhos. Ele disse: basta, manda esta multidão se assentar na relva, e vocês deem de comer a eles. E alguém disse, precisamente o André, diz: mas Senhor, da onde nós vamos tirar tanto pão para alimentar esse monte de gente? Aleluia. E Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixinhos, levantou os céus, deu graças a Deus e deu na mão deles. E a Bíblia diz que mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, comeram daquele pão. Aleluia. A mão do Senhor multiplica, irmãos, Ele multiplicou. Amém. E ele foi movido de íntima compaixão. Esse é o nosso Deus amado. Amém, meus irmãos. Vamos à palavra de Deus, meus irmãos, nessa noite. A palavra de Deus está no livro de Daniel, o primeiro capítulo do livro de Daniel, no Antigo Testamento. Daniel, primeiro capítulo do livro de Daniel. Graças a Deus. Todos acharam? Vamos ler essa história belíssima do servo do Senhor chamado Daniel. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e o sitiou. O Senhor entregou nas mãos Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenas, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa do rei, do vinho que ele bebia, e assim fosse mantido por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Israel, de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe propôs outro nome, a saber, a Daniel, o de Belcesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Obednego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, viria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade, e assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei.
Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos pelo prazo de 10 dias. Então se vê diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar. Senhor gracioso Deus, bondoso e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos aqui e fazermos leitura da tua palavra. Que o Senhor nos dê capacidade, nos dê sabedoria, intrepidez, interpretação, e que o Senhor venha iluminar os nossos olhos, Senhor, e falar com o teu povo, trazer renovo, saúde e vida. Assim nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Podem sentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora prestemos atenção, irmãos, na palavra do Senhor. Esta palavra de Deus, não vou focar só na vida de Daniel, esse jovem hebreu que decide não se contaminar, né? Que decide viver uma vida reta diante de um povo totalmente idólatra, como eram os caldeus. Ele foi levado para este lugar e lá ele decidiu se conservar crente, santo, fiel, temente ao Senhor, verdadeiro. Mas também preciso falar, irmãos, do cativeiro babilônio. A Bíblia diz que no ano 3º do reinado do rei Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém e levou eles cativo para a Babilônia. O que vale a pena destacar aqui, irmãos, preste atenção, o que a Bíblia diz no verso 2. O Senhor entregou nas mãos Joaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa do Senhor. Preste atenção, a Bíblia diz: o Senhor entregou. O Senhor entregou. Foi o Senhor que entregou. O povo, de quem era o povo? O povo era o povo de Deus, o seu povo, a sua nação eleita, escolhida. Agora, quem está entregando nas mãos do inimigo, do adversário? O próprio Deus. O Senhor entregou. Foi o Senhor que entregou. Aqui a gente já vê a soberania de Deus. Se Deus entregou, Ele é poderoso para tomar de volta. É ou não é? Aqui a gente vê o Deus soberano de toda a história. Ele é o Deus da história. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus entregou Judá e Jerusalém nas mãos de um rei ímpio, de um rei perverso. Veja que Deus usou um rei ímpio, um exército inimigo, para trazer o seu povo cativo para a Babilônia, e ali eles se fizessem escravos. Foi Deus que permitiu isso. Foi Deus que autorizou. Deus usou as forças militares, a força do rei Nabucodonosor, do seu exército, para trazer o seu povo para serem escravos na Babilônia. Mas o porquê Deus fez isso? Existe uma causa. Deus não pune ninguém sem causa. Não existe maldição sem causa. Havia uma causa. Não é? Porque Deus vai entregar o seu povo amado, eleito, escolhido, protegido por Ele, nas mãos do terrível inimigo. Porque Deus entregou. Existia uma causa. E também, não só pela causa, mas para também se cumprir uma profecia. A profecia do próprio Jeremias. Esse povo aqui, irmãos, que está sendo entregue aos caldeus, ao rei da Babilônia, não é um povo inocente. É o povo de Deus, amado, escolhido por Deus, tratado por Deus, precioso aos olhos de Deus. Mas esse povo aqui, irmãos, estava de rebeldia contra Deus, fugindo de Deus e adorando outros deuses, afrontando a Deus com suas rebeldias. Vocês entendem? Então, por essa causa, Deus envia profetas até de madrugada para chamá-los de volta. Mas a Bíblia diz que eles não deram ouvidos. Não deram ouvidos. Eles se apartaram de Deus, se afastaram de Deus. E Deus, como juiz, Ele entra em cena e traz punição.
Deus traz punição sobre toda a nação. Entrega as cidades. Todos conhecem a história, a destruição de Jerusalém. Por causa disso. Por causa da infidelidade do seu povo, meus irmãos. Deus entregou. Foi dito aqui, Deus, é Ele que abre as portas, né? Mas é Ele também que fecha. Entende? Por que Deus fez isso? Para cumprir uma profecia de Jeremias. Jeremias já dizia nos primeiros capítulos, ali no capítulo 2, ele diz, o meu povo me abandonou, eu, a verdadeira fonte da água viva. Eles me abandonaram e cavaram cisternas rotas. Foram atrás de outros deuses. E eles se prostituíram. E eles adulteraram. E eles me afrontaram. Por isso Deus, então, trouxe punição, meus irmãos. E Deus, então, entrega na mão dos caldeus. E todos nós conhecemos a história. Eles tiveram lá um período de quantos anos mesmo? 70 anos. Não foram 2 meses, 5 meses. Foram 70 anos de escravidão na Babilônia. Como escravos. Sofrendo debaixo do duro juízo de Deus. Veja só, irmãos. Esta palavra é um alerta para todos nós. Não brincarmos com coisa séria. As coisas de Deus são muito sérias. A obra de Deus é seríssima. Se nós brincarmos, Deus não brinca. O que Deus exige de nós, o que Deus requer de nós, senão que obedecemos os seus mandamentos e andemos nos seus caminhos. É isso que Deus quer. Não é? Que cumpramos os seus mandamentos, que amemos uns aos outros e que vivemos uma vida reta e humildemente com o Senhor. Esse é o fardo pesado que Deus coloca sobre os nossos ombros. Mas quando nós nos rebelamos, irmãos, Deus não deixa passar, porque Ele não tem o culpado por inocente. Ele não inocenta o culpado. Deus vai atrás. Deus vai atrás. E Deus traz o duro juízo. E Deus então permitiu que o seu povo fosse levado cativo. Isso não é a primeira vez que acontece na Bíblia, não é verdade? Lá no período dos juízes, nós temos lá, né, o Gideão malhando trigo para esconder de quem? Dos midianitas. Deus havia entregado outra vez Israel no poder dos midianitas. 7 anos de fome, miséria. Lá estava ele. Porque Deus havia entregado. Por quê? Pela mesma causa. Pela mesma causa. Eles se prostituíam com os outros deuses, eles cultuavam outros deuses, eles se misturavam com as outras raças, eles abandonavam o Senhor. E Deus trazia punição sobre eles. Nos dias de Joel, a mesma coisa. Deus enviou o gafanhoto, destruiu com as lavouras deles. O que aconteceu, meus irmãos? Anos sobre eles de juízo e punição. Israel sofreu amargamente o duro juízo de Deus. Mas isso tudo, irmãos, Deus enviava como prova da sua soberania, que Ele está no controle de todas as coisas, e como também um chamado ao arrependimento. Havia um propósito. Deus não fazia isso porque Ele era um Deus mau, um Deus ruim que queria matar, destruir o seu povo. Deus nunca quis destruir o seu povo, mas quando era preciso, Ele trazia o quê? A vara, a disciplina. Para quê? Para trazer o povo de volta. Lembra de Israel nos dias do rei Acabe? Todos se prostituíram-se com Baal, cultuaram Baal, adoraram os deuses. O que aconteceu? Deus levantou o profeta Elias, fez aquele grande duelo no Monte Carmelo, e todo Israel ficou sabendo que só o Senhor era Deus. Quando Elias invoca o nome do Senhor, quando ele repara o altar, ele conserta o altar, e ele ora, dizendo: Deus, segundo a tua palavra eu fiz tudo isso, e agora responde-me, Senhor, e responde-me com fogo, para que esta grande multidão, para que todo Israel saiba que só tu és Deus. E Deus então responde com fogo e consome o holocausto. E a Bíblia Sagrada diz que todo Israel colocou o rosto no chão, se curvou diante de Deus, e começaram a dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.
O que Deus estava fazendo, irmãos, por meio daquela dura punição? Deus estava concedendo a eles o arrependimento e chamando eles de volta. Deus pesava a mão sobre Israel. Quando Israel se rebeliava, quando ele fugia para longe, Deus colocava um anzol no nariz deles e eles voltavam trazidos pelo anzol de Deus. Se for preciso, irmãos, Deus coloca o anzol no nosso nariz. Sabe por quê? Porque nós somos propriedade de Deus. Amém. Escolhidos por Deus. Temos a marca de Deus, registrado no livro, no cartório do céu. Somos filhos de Deus. E Ele não entrega a sua nação, Ele não entrega os seus filhos. Mas se for preciso colocar o anzol no nosso nariz, Ele vai colocar e vai nos trazer de volta. Aleluia! Louvado seja Deus. Então Deus usou este meio, e sempre usou este meio para trazer Israel de volta. E Israel corria, se voltava para Deus, se arrependia, né? Consertavam, pedia compaixão, pedia misericórdia, e Deus derramava misericórdia. Amém? Eles chegavam no ponto que Deus queria. Eles vinham tudo chorando, lamentando a dor do castigo, a dor da punição. Quem diz que Deus não pune o seu povo, ele não é verdadeiro. É um falso profeta. Em todos os tempos, Deus sempre corrigiu o seu povo. E na igreja atual, a mesma coisa. A mesma coisa, meus irmãos. Se nós sairmos da linha, se nós abandonarmos o Senhor, Ele não vai nos matar, nos destruir, mas vai permitir que o inimigo se apodere daquilo que nós amamos, daquilo que é nosso, para nos ferir, para nos jogar no chão e para que voltemos arrependidos. Deus faz isso, irmãos. Nunca esqueça, todo mundo diz, e todo mundo concorda, e todo mundo sabe que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele também é justiça, Ele é justo. E Ele quer que o seu povo seja justo. Amém? Então, Deus usou este meio para trazer a nação de volta ao arrependimento. E eles se arrependeram. E para se cumprir a profecia de Jeremias, o capítulo 25 de Jeremias está aqui. Está datado os anos. Quantos anos eles ficariam no cativeiro babilônico? A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o ano era o 1º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a palavra do Senhor. E começando de madrugada eu vou-lo tenho anunciado, mas vós não escutastes. Está vendo, irmãos? Quantos anos? Então no verso 12 agora. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei deles uma ruína perpétua. Então, no fim dos 70 anos, Deus ia libertar o seu povo e ia punir aquele rei, o qual estava escravizando o povo de Deus. Amém, meus irmãos? Então, a palavra de Deus se cumpre. Então, o que Deus estava fazendo? Deus estava punindo o seu povo e também cumprindo uma profecia. Então, se cumpriu essa profecia. Todo o Israel veio para a Babilônia. E junto com esses veio os filhos de Judá. E é citado aqui 4 jovens, né? Daniel e os seus 3 amigos. Eles chegam nesse comboio, nesta caravana, e eles vêm ali. Mas, irmãos, a palavra diz que Daniel, eu acredito que Daniel era o líder deles, né? O mais maduro, mais sábio, mais temente a Deus. Ele coloca no seu coração, como diz no verso 8, ele decidiu a não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele colocou no seu coração, irmãos, ele decidiu não se contaminar com as coisas sacrificadas aos ídolos, as coisas impuras. Ele decidiu. Então é muito importante, irmãos, aquilo que nós decidimos. As decisões que tomamos, nós temos que ter muito cuidado.
Nós temos poder de decisão, de decidir. Deus nos deu esse poder. Nós sabemos o que é limpo e o que é sujo, o que é permitido e o que é proibido. Deus nos deu essa graça. O Espírito Santo nos esclarece tudo isso. Daniel resolveu firmemente, irmãos, a não se contaminar. E esta é a mensagem para nós nessa noite. Para nós. Ele decidiu firmemente, sem nenhum vacilo, não se contaminar com as finas iguarias do rei. Mas o grande propósito, irmãos, deste rei, olha só a intenção deste rei. A intenção desse rei, segundo a narrativa bíblica, era de trazer esses jovens, cultos, inteligentes, e transformar a vida deles. Fazer uma lavagem cerebral. Essa era a meta do rei. Entendeu? Era a ordem específica. Ele diz, olha, eles vão ficar no palácio, eles vão ser ensinados o que é a cultura e a língua dos babilônios. Veja só, e determinou a ração, a comida e a bebida deles. Veja só, meus irmãos. O inimigo queria já embutir neles, né? Queria já, aos poucos, devagarinho, mas já passando a mensagem, diz, olha, esqueçam de tudo. A vida que vocês tinham lá não existe mais. Aqui é outra vida. Aqui é outra cultura. Aqui é outro Deus. Aqui é outro reino. Esqueçam. Até o nome deles foram trocado. Colocado o nome dos deuses da Babilônia. Ó, já vão acostumando. Porque aqui os deuses que vocês vão adorar não é o mesmo lá de Israel. Aqui a cultura é outra. Então, veja só, irmãos. O forte rigor da lei do rei era que eles aprendessem a cultura. Qual era a cultura deles? Se não adorar outros deuses, não é? A se prostituírem e comerem sacrificadas. Imagina um judeu fazer isso. Essa era a meta do rei. Contaminar, destruir a sua vida, apagar a sua memória. Irmãos, e trazendo para os nossos dias, é exatamente o que o diabo quer fazer conosco. É isso. Ele quer meter em nós, colocar para dentro de nós essa cultura. Entendeu? O que está sendo anunciado, pregado, ensinado aí fora. A cultura dos caldeus. O liberalismo, tudo pode. Não há censura aqui. Aqui, você é livre para fazer o que quiser. Entendeu, irmãos? O diabo quer isso. O diabo queria fazer isso com Daniel, contaminar Daniel. Fazer dele, colocar dentro dele toda a cultura. Tudo o que eles faziam. Adoração aos seus deuses, não é? Reverência aos seus deuses, as comidas contaminadas. E que eles entrassem na visão, aprendessem a língua e a cultura deles. E se tornasse um deles. Apagando totalmente a sua identidade. Só que eles, irmãos, tinham um propósito muito firme no coração. Nós não vamos nos contaminar. Nós não vamos deixar de adorar o Deus de Israel. Nós não vamos deixar o nosso Deus, de maneira alguma. Não vamos. Nós não vamos fazer a vontade do diabo. E é o que o diabo quer, irmãos. Não é? Embutir dentro de nós todas essas filosofias, todo esse liberalismo que a gente vê por aí, para nos tornar impuros. Portanto, como Daniel, devemos estar resolvidos e firmes a não nos contaminarmos, a permanecermos firmes na sã doutrina. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, né? Ele diz que não podemos nos moldar aos sistemas deste mundo, ao sistema deste mundo. Satanás está aí, tentando a nossa vida, tentando a nos destruir, a colocar dentro de nós a cultura deste mundo que é antibíblica, que é maligna. Nós sabemos disso. Tá? E nós temos que, como Daniel, resistir.
permanecer firme, não cedermos. Esse é o propósito dele. No Salmo 137, irmãos, eu quero ler com vocês uma verdade que acontecia nesses dias em que eles estavam lá. O salmista narrou com muita propriedade, 137, a saudade que eles tinham de Sião, da sua pátria, da sua identidade, dos cultos, do templo. O Salmo 137 diz assim, eles registraram a saudade da pátria. Exatamente isso que o rei queria fazer, apagar a sua identidade, fazer com que eles esquecessem que a sua pátria era Jerusalém, que o seu novo céu, a sua nova terra era a Babilônia, a sua nova identidade era a Babilônia, os seus deuses, os seus cultos e as suas imundícias. Mas eles permaneceram firmes, irmãos. Olha o que foi registrado no Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando, olha só, lembrando de Sião. Sião é uma referência ao monte do Senhor, ao templo. Lembrando-me de Sião. Veja que eles tinham saudade. Eles se assentavam às margens do rio e choravam, se lembrando de Sião, do templo, dos salgueiros que lá havia. Pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativo nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos um cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar um cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se na língua, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Amém, irmãos? Lá eles resistiam o poder do inimigo, o poder deles, a pressão deles, para que eles fossem transformados num babilônio, num impuro, num imundo. E eles lá resistindo, dizendo assim, olha, que me seque uma mão, se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Veja a paixão e o amor que eles tinham por Jerusalém, a terra santa, que se me apegue a língua ao paladar, e não, se eu não me lembrar de ti, e se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Aleluia. Veja, lá na Babilônia, 800 quilômetros, longe de casa, eles não deixavam, irmãos, de crer, eles continuavam firmes no seu propósito, eles sonhavam em voltar, eles criam que Deus ia tirar eles de lá, e eles tinham muita saudade da Terra Santa, da sua morada, da sua pátria, e eles, como foi dito aqui, irmãos, a preferência deles, o coração deles estava em Jerusalém, naquilo que era de Deus, naquilo que era santo, na sua pátria. Aleluia! Então, irmãos, que possamos, nesses dias tão terríveis, né, de tentação, para baixo e para cima, somos tentados, todo dia. Olha só, a mensagem que se volta para os jovens. Esses jovens aqui, eles eram jovens. Quem diz que os jovens não podem resistir à tentação, pastor Giovanni? Está aqui, nós temos 4 resistindo à Babilônia, o império babilônico, todos os deuses da Babilônica, entendeu? O rei, eles estão ali firmes no propósito, vamos servir o nosso único e verdadeiro Deus. Nós não vamos nos contaminar com as comidas sacrificadas aos ídolos, nós não vamos comer carne de porco, nós não vamos beber sangue, porque eles conheciam a lei do Senhor. Por isso eles decidem firmemente não se contaminar. Eles eram servos de Deus, eles conheciam a lei. Levíticos capítulo 11 diz que é proibido comer carne de porco, de animais sufocados e sangue do animal. Então por isso eles oram a Deus, e Deus usa de bondade e misericórdia, usando a vida do eunuco, o cozinheiro, e eles fazem um teste ali por 10 dias, o semblante deles é mostrado melhor, né? A aparência deles
é 10 vezes melhor do que os jovens que comeram as comidas impuras. Então o eunuco concede a eles esta bênção, esta graça, e eles então ficam lá, irmãos, não é? Debaixo da bênção de Deus, vivendo uma vida protegida por Deus. Veja só a importância da gente no coração, uma coisa muito pessoal, sem influência de mãe, de pai, de ninguém. Nós e Deus, eu decido não me contaminar. Isso é uma coisa minha, ninguém tira isso de mim. Está vendo, jovem? Vocês que estão aqui, é isso que tem que ter no coração, uma coisa sua. Não é influência do pastor, não é influência do obreiro, da mãe, do pai, de quem você viu por aí, não é influência de ninguém, é eu. Eu decido. Eu não vou me contaminar. Eu não vou colocar para dentro de mim nada impuro, nada que venha me contaminar, que venha me enfraquecer espiritualmente, que venha me tirar dos cultos, me tirar da oração, que venha me trazer vergonha e horror. Eu não vou colocar para dentro de mim nada. Eu decido isso, em nome de Jesus. Eu sou um jovem, eu vou viver uma vida santa, eu vou viver uma vida reta. Daniel era um jovem, ele venceu Babilônia, ele venceu o sistema babilônico, ele venceu todos os deuses da Babilônia, irmãos, com uma decisão e com uma fé no Deus dos deuses, no Deus Todo-Poderoso. E Deus concedeu graça a eles. Deus estava com eles em todo o tempo. Foi Deus que entregou eles. Eles não estavam soltos. Entendeu? Deus havia entregado. Deus estava no controle da história. Assim como Deus está no controle da nossa vida, irmãos. Amém. O que temos que fazer é orar ao Senhor e pedir forças. Senhor, me ajuda a tomar a decisão correta. Que eu não venha me imundiciar, que eu não venha me sujar. Que eu possa me manter limpo, que eu possa me manter em santidade diante de Ti, Senhor. Porque é isso que faz a diferença, irmãos. Nós estamos cheios de falsos crentes, falsos obreiros, envergonhando a obra de Deus. Estamos cheios, as igrejas estão cheias de falsos crentes, de pessoa que sai da igreja e vai tomar cerveja, ou vai para os motel com as irmãs. Vocês entendem, irmãos? Chega a esse ponto e muito mais. Vocês entendem? Então, e isso acontece, e aconteceu por quê? Porque colocam coisas impuras para dentro, coisas sujas, imundas, para dentro da sua vida. E aí perdem a santidade, a pureza, e já não discernem mais, já não há o mínimo temor de Deus, e se afastam de Deus. E fazem essas coisas que a gente vê por aí, é uma vergonha. O que tem de crente desonrando o Senhor, sendo infiel à esposa, sendo infiel aos contratos, compra, não paga, fala, não cumpre, não dá um telefonema, não justifica. Por quê? Porque já está sujo. Quando a pessoa está colocando coisa suja para dentro, ele fica impuro. Vocês entendem? Nós não podemos perder a pureza. O evangelho já perdeu a pureza. O que tem por aí já não é mais o verdadeiro evangelho. É o evangelho misturado. Esse evangelho raquítico, morto. O evangelho da liberalidade. Aqui tudo pode, aqui é beleza. Aqui não tem censura. Aqui as paredes são pretas e tem fumaça. Vocês entendem, irmãos? É o evangelho da liberalidade. Pode fazer o que quiser, quantas vezes quiser casar, pode casar, não tem problema. Entendeu, irmãos? Então é isso aí que está acontecendo hoje em muitas igrejas. E aqui Daniel está nos dando a receita. Ele resolveu firmemente no seu coração. Jovem, você que está aqui, decida hoje. Faça uma aliança firme, pai de família, a ser fiel ao Senhor, a não se contaminar. Não vai faltar proposta. Não vai mesmo. Elas vão vir aos milhares, propostas sujas, indecentes, imorais, para entulhar a sua vida de imundícia, para que você não tenha caráter para orar e nem chegar diante de Deus. O diabo não está brincando, peça força ao Senhor, se separe, busque ao Senhor. Por isso nós estamos vendo cada dia as igrejas mais vazias. Amém? Só a igreja dos falsos profetas que enche, porque tem comichão de ouvido.
São os que têm coceira nos ouvidos, a Bíblia diz. Que eles procuram seus mestres segundo as suas concupiscências. Então, meus queridos irmãos, nessa noite, Deus está falando de arrependimento e santificação. Arrependimento e santificação. Deus entregou o seu povo nas mãos do rei Nabucodonosor, para que eles aprendessem a lição, a não mais dar as costas para o Senhor, a não mais abandonarem o Senhor, porque senão coisas ruins irão acontecer. E a mesma coisa conosco. Nós não estamos isentos, irmãos. Se nós nos rebelarmos contra Deus, Deus vai nos entregar o escárnio. Nós vamos sofrer. Quando nós desobedecemos ao Senhor, Ele permite que o inimigo toque na nossa carne, toque na nossa vida. E muitas vezes nos nossos filhos também. Esta é a verdade, meus irmãos. Tem vários registros bíblicos. Vou dar só um exemplo, o exemplo de Jonas. Todos conhecem a história. Ele se rebelou contra a palavra de Deus. Deus chamou ele para uma missão. Ele foi chamado por Deus, convocado por Deus, e a Bíblia diz que ele pegou um navio ao contrário. E a partir daquele momento, se você estudar a história de Jonas, você vai perceber que a partir daquele momento a vida dele só vai para baixo. Ele não sobe, ele só baixa. E ele chega no último ponto. Ele vai até as portas do Sheol, do inferno, da morte. E lá no ventre do grande peixe, depois de ter descido às mais profundezas do mar, lá ele arrisca uma oração. E o Deus do amor, o Deus da misericórdia, ouve a oração dele. Mas ele aprendeu a disciplina. Deus não deixou sem punir. Deus não nos deixa sem punição, irmãos. A vontade de Deus soberana prevaleceu. Deus falou ao peixe, e o peixe lançou Jonas lá na praia. Eu quero que tu pregue em Nínive. Amém, irmãos? Aonde está o livre-arbítrio de Jonas? Quem defende o livre-arbítrio aí? Jonas não queria pregar em Nínive. Ele não pregou? Ele pregou. Sabe por quê? Porque é a soberania de Deus que manda, não a vontade do homem. A minha vontade pouco importa para que os desígnios de Deus se cumpram. Mas ele pagou, irmãos. Ele pagou. Aleluia. Ele sofreu. Ele foi punido por causa da sua rebeldia. Deus trouxe disciplina. Veja só, o perigo da desobediência, irmãos. Ele correu o perigo e colocou todos os que estavam em sua volta em perigo. Quase todo mundo morreu naquele navio. Ele levou quase todos os que estavam a bordo à morte. Por causa de um desobediente. Veja só. Então não desobedeça o Senhor. Faça o que Deus está mandando. Ah, mas é muito pesado para mim. Se Deus te deu o fardo, Ele vai te dar força para carregar. Vai. Se a missão é árdua, Deus vai contigo. Ele vai estar do teu lado. Ele chamou Moisés e Moisés, tu vai tirar o meu povo do Egito. Ele disse, não, Senhor, envia outro, não sei nem falar. Quem foi? Quem foi? Moisés foi. Porque a vontade de Deus que prevalece, irmãos. Amém? E Moisés tirou com o braço forte, com o poder de Deus, o povo do Egito. Estava com medo, isso e aquilo, mas Deus estava com ele. Então, não diga não para o Senhor, permaneça na presença de Deus e tome a decisão correta, a não se contaminar. Não se contamine as suas vestes que já foram lavadas no sangue do Cordeiro. Permaneça no caminho, meus irmãos. Amém? E Deus vai te abençoar grandemente. A Bíblia diz, irmãos, que os 4 passaram no teste. A avaliação do rei, chamaram todos ao fim dos 3 anos. No final de 3 anos, o tempo determinado pelo rei, eles foram chamados e trazidos à presença do rei. O rei colocou todos eles a teste. E não se achou ninguém igual a eles. Ninguém. Doutados em ciência, em sabedoria. O que foi, irmãos? Aleluia. Olha só. Então o rei falou com eles, e o verso 19, entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhe fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino.
Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Amém? Amém. Veja só, irmãos, as tentações vão vir e vão passar, mas Daniel vai permanecer. Aleluia. As tentações vão vir e vão passar, e você vai permanecer na presença de Deus. Decida-se a não se contaminar, a viver uma vida reta. Eu estou decidido, eu mesmo, eu não quero. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ter os olhos de Deus sobre mim. Eu quero ter a aprovação de Deus. Eu não quero o castigo de Deus, eu não quero a punição de Deus, eu não quero sofrer e chorar. Eu quero que Deus me abençoe, eu quero ser uma bênção. E Deus foi com Daniel, com seus amigos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então esta é a palavra de Deus para os nossos corações. Deus entregou o seu povo à punição. Foram punidos 70 anos, depois Deus tirou o seu povo de lá, porque Deus está no controle da história. Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, não tenha medo. Permaneça no caminho do Senhor. Apenas seja fiel, verdadeiro, e decida sempre não se contaminar. Agora, vocês que estão aptos